Mateus 16, a partir do verso de número 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Amém? Amém. Queridos, essa mensagem, ela ainda é uma continuação daquelas coisas que a gente tem aprendido sobre a nossa consciência de que Deus mora em nós e como nós podemos nos relacionar com Ele. Quando nós estávamos lá no retiro, eu fiz uma atividade, uma brincadeira com o pessoal que estava lá. Nós estávamos em quase 80 pessoas ali reunidas e eu pedi que cada um deles pegasse uma caneta e desenhasse aonde estava Deus e onde eles estavam, a sua relação com Jesus. E cada um foi lá e fez um desenho, na sua maneira de discernir quem era Deus para eles. E foi uma coisa interessante, eu vi vários desenhos bem legais. Eu me lembro de um que eu vi, que era um dedo gigantesco e uma calunguinha lá pequenininha na ponta do dedo, escrito assim, eu. Falando como ele se sentia diante de Deus, Deus grande, poderoso. Mas, queridos, daquela turma toda que estava lá, apenas um desenho mostrou Jesus do lado de dentro. Eu perguntei quem desenhou Jesus do lado de dentro. Uma pessoa só tinha feito. Não quer dizer que as outras não tenham Jesus do lado de dentro, não quer dizer que elas não saibam que Jesus está dentro delas, se de fato elas são novas criaturas. Mas quer dizer, queridos, isso revela para a gente que uma informação tão poderosa, tão grandiosa como essa, que é o fato de Deus estar do lado de dentro de nós, não está amadurecido na nossa consciência. A gente não tem isso tão forte em nós. Tem certas coisas que a gente tem, mas a gente não tem consciência delas. E a partir do momento que a gente tem consciência, a gente desfruta de uma série de coisas, vive uma série de experiências simplesmente por saber que isso está à nossa disposição. Imagina você, por exemplo, que sai de casa na época de chuva, todo dia ali com dificuldade com o seu guarda-chuva, entra dentro de um ônibus lotado, onde todo mundo está vivendo essa mesma coisa, com o seu guarda-chuva escorrendo, o pessoal se apertando de manhã cedinho, se molhando. Sei que muitos de vocês vivem isso. Se de repente você descobrisse que aquele carro que está parado lá na porta da sua casa é seu, foi deixado de herança para você, e que a chave dele está lá na primeira gaveta, lá atrás, você não percebeu ainda, e de repente você toma consciência disso. Muitas vezes a nossa vida cristã é desse jeito. A gente vive num tipo de situação em que não caiu a ficha ainda, a gente ainda não se deu conta de quanta coisa está à nossa disposição.
é simplesmente o Deus criador de todas as coisas que decidiu morar dentro de nós. Na semana passada eu falei para vocês a respeito de como que isso causa um impacto do ponto de vista da nossa relação com o poder de Deus. E dei um exemplo no início do culto, que o pessoal que está assistindo na gravação não vai conseguir pegar isso, mas de uma experiência de cura que eu vivi agora, no último domingo, de tocar numa pessoa com essa consciência de que Jesus estava em mim tocando aquela pessoa, e a pessoa foi curada. A partir do momento que a gente amadurece, que 24 horas por dia, quer a gente esteja dormindo, quer esteja acordado, quer esteja fazendo coisas dignas, fazendo coisas indignas, nós carregamos Deus Todo-Poderoso dentro de nós. O Emanuel, Deus conosco. Ele não é só conosco, Ele é agora em nós. E a partir desse texto de hoje, a gente vai conhecer uma coisa muito importante sobre o nosso relacionamento com Ele. Nós sentimos Deus nos convidando para um tempo de intimidade com Ele, para que a gente descobrisse como se relacionar com Ele melhor. Não se relacionar com Ele como um Deus distante, mas como um Deus presente em nós. E hoje nós vamos tentar mastigar um pouquinho disso, para desenvolver um pouco mais essa consciência dentro da gente, a partir desse texto que nós acabamos de ler. Esse texto é uma conversa de Jesus com os seus discípulos, em que ele pergunta o que é que estão falando a respeito dele. E eles chegam dizendo o que o povo está dizendo. O povo não sabe quem de fato é Jesus. Eles não sabem que ele é o Filho do Deus vivo. Então eles começam a dizer, eles estão falando aí que é João, estão falando que é Elias, estão falando que é Jeremias, ou algum dos outros profetas. E Jesus vira para eles, que estão caminhando com ele todo dia, e fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, nesse momento, ele vira e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia, diz que essa revelação não veio de carne e sangue, veio do próprio Deus. E a história continua. E daqui a pouco a gente vê uma outra situação, em que o mesmo Pedro que foi elogiado, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, a gente vê a situação de que ele chama Jesus no canto, quando Jesus está falando que era necessário que ele morresse, fosse crucificado, ao terceiro dia ressuscitasse, ele chama Jesus no canto e fala assim, vira essa boca para lá. Que isso, Jesus? Bate na madeira, isola. Uma coisa dessa não pode acontecer com você. E aí Jesus vira para ele, para o mesmo cara que Jesus tinha dito, você é bem-aventurado, quem te revelou isso foi Deus. Ele fala assim, arreda Satanás. Algumas versões vão dizer, para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas coisas dos homens. Queridos, como isso é possível? Como uma única pessoa é capaz de em um momento estar falando coisas que Deus revelou para ela, e daqui a pouco ela está sendo usada pelo próprio diabo, e Jesus chama de Satanás, ele não está xingando Pedro. Jesus está falando que realmente quem está falando, usando ele naquele momento, influenciando Pedro naquele momento, é o próprio Satanás. Ele não deixa de responsabilizar Pedro nesse momento, porque ele fala, quem está cogitando das coisas dos homens não é o diabo, é o próprio Pedro. Mas ele reconhece nessa fala dele, que na verdade Pedro está sendo influenciado diretamente pelo Satanás. E eu digo para vocês, todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de coisa. Temos uma sensibilidade espiritual, tanto para as coisas de Deus, quanto para as coisas das trevas. E eu estou cansado de ver, meus irmãos, na vida dos crentes, e muitas vezes na minha mesmo, Deus me influenciando em alguns momentos, e Satanás influenciando em alguns momentos. E se for Jesus, pode passar para cá, tá bom? Eu gosto quando isso acontece no culto, que aí eu lembro do meu, entendeu? Se acontece com o meu, deixa eu botar o meu no silencioso. Toda vez que acontece eu lembro dele. Mas como eu estava dizendo para os irmãos, como isso é possível? Eu vou explicar para vocês, e isso vai ajudar vocês a entenderem o relacionamento que vocês têm
com o próprio Deus, com o Espírito Santo de Deus, e muitas vezes com as forças demoníacas que estão ao nosso redor tentando nos influenciar. Primeiramente, eu quero que você entenda que você é um espírito. Você é um espírito, você não tem um espírito, você é um espírito. Quando esse corpo morre, você continua sendo um espírito. Antes desse corpo existir, você já era um espírito. É esse o ensino que a Bíblia traz para a gente. É bom a gente desenvolver essa consciência também, porque às vezes a gente pensa que a gente só é espírito em momentos que nós somos espirituais. Quando eu estou adorando, eu adoro em espírito. Então, agora eu entrei no mundo espiritual. Antes eu não estava no mundo espiritual. Não. Você está no mundo espiritual o tempo todo. Mesmo estando caminhando, usando a sua carne, tocando coisas materiais, você é um espírito. Tenha essa consciência, que enquanto você caminha por essa terra, você está caminhando no mundo espiritual. Nós temos alguns irmãos ali atrás agora se organizando para fazer a cantina daqui a pouco. Eles não estão simplesmente no mundo físico, porque eles não são simplesmente físicos. Eles estão agora, enquanto eles se movimentando também no plano espiritual, porque eles são espírito. E cada um de vocês nesse momento, eu quero que você tenha essa consciência. Você é visto por espíritos nesse momento, no mundo espiritual. Você é um espírito e você interage com o seu espírito, mesmo que você não tenha consciência disso. As pessoas que têm consciência disso se tornam pessoas espirituais, mas todas elas são espírito. A gente percebe isso em diversas pessoas. Não sei se vocês já viram com criança. Você já viu criança vendo o mundo espiritual? Às vezes a gente vai e pensa, não, é a imaginação da criança, é um amiguinho imaginário, é uma coisa, criança é muito criativa. Aí de repente, quem tem o discernimento espiritual e um pouquinho de maturidade com relação a isso, começa a perceber em detalhes que não. Tem criança vendo anjo, tem demônio aparecendo para a criança, porque a criança desde novinha ela é espiritual, ela ainda não foi contaminada com a nossa cultura que tenta negar essas coisas. Ela é aquilo que é o mais perto que a gente tem de zero de cultura. Não é totalmente zero, mas é o mais perto que a gente tem. Então encara certas coisas com muito mais naturalidade. Bebês, às vezes, têm mais discernimento das coisas espirituais que nós adultos. E pessoas pelo mundo afora, pelo planeta afora, independente da religião que tenha, têm contato com o mundo espiritual. Alguns começam a tentar negar isso. E nós temos uma cultura, no mundo ocidental principalmente, que vem frisando um ateísmo, um materialismo, negando tudo que é espiritual. Eu pensando outro dia a respeito de um seminário de diversidade religiosa que eu fui convidado a participar, e no meio das religiões tinha ali ateísmo, não é? E eu pensando numa experiência que eu vivi há algumas semanas para trás aí, que eu fui chamado para expulsar um demônio. Enquanto eu e o irmão Edson orávamos pela pessoa endemoniada, um jarro no canto da parede simplesmente explodiu sem ninguém botar a mão nele. Na hora que o demônio saiu aqui, que eu dei o comando, o jarro lá explodiu, caíram os cacos no chão. E eu fiquei pensando, cada uma daquelas pessoas que estavam ali comigo, elas sabem que esse tipo de coisa acontece. Ali eu tinha a galera da Umbanda, eles sabem que isso acontece. A galera do Candomblé sabe que isso acontece. O pessoal da Igreja Católica sabe. Os kardecistas sabem que essas coisas acontecem. Cada um deles, até um muçulmano sabe que essas coisas acontecem. O ateu, ele procura negar. Mas por que tudo quanto é cultura pelo mundo inteiro afora? Eles sabem que essas coisas acontecem. Porque nós somos espíritos e nós interagimos com o mundo espiritual o tempo inteiro. Cada pessoa, de acordo com a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar a realidade, ela vai interpretar esses fenômenos de uma determinada forma. Nós interpretamos pela revelação de Deus, pela Bíblia. Nós olhamos para essas coisas pela palavra. Aonde eu quero chegar com isso? Você desenvolvendo que você é um espírito. Você precisa entender que você interage com espíritos e com o mundo espiritual. Nós temos aqui um homem que interagiu no primeiro momento com Deus. E no segundo momento, interagiu com o próprio Satanás. Ele foi influenciado pelo próprio Satanás.
A Bíblia diz que os anjos, eles são espíritos ministradores, enviados para ministrar sobre nós que vamos herdar a vida eterna. Então anjos são espíritos, e se nós entendemos que os demônios, eles são anjos caídos, os demônios, eles também são espíritos, são entidades espirituais, biblicamente falando. E então, meus irmãos, o que nós temos aqui? Você é um espírito, e existem espíritos ao seu redor, e a comunicação, ela acontece no plano de espírito para espírito. Quando é que nós nos tornamos vulneráveis a esse tipo de coisa? Quando a nossa interação deixa de ser com Deus e começa a ser com os demônios, não necessariamente. Com quem faz isso explicitamente, claro, com quem interagir diretamente com eles. Mas o exemplo que a gente vê no texto é uma ilustração de algo que acontece muito no nosso meio. Quando a pessoa começa a cogitar das coisas da carne. Quando as pessoas começam a cogitar, ou seja, pensar demais nas coisas relacionadas a esse mundo. É aí que Satanás se aproveita. É aí que Satanás, pelo reino dele, pela influência espiritual desses espíritos imundos, começa a influenciar no espírito de qualquer ser humano. Qual é o contexto? Jesus fala que ele precisa cumprir aquilo que ele veio para a terra para fazer. É necessário a expressão que ele usa, que ele morresse e ressuscitasse. Era algo grande que tinha por acontecer, algo muito importante. Mas quem não tem um olhar para as coisas de Deus, mas olha para as coisas da terra, se preocupa com o trabalho que isso vai dar, com o incômodo que isso vai dar. Eu não quero isso para mim, sofrimento, dor. Que isso, Jesus? Vira essa boca para lá. A gente age desse jeito em muitas circunstâncias da vida da gente. Quando Deus coloca a gente para fazer alguma coisa difícil, e a gente não quer sair da nossa zona de conforto, e a gente começa a cogitar das coisas dessa terra. Se eu falasse para você, olha, você vai ter que ganhar menos agora, você vai ter que se virar com um orçamento menor para você poder começar a ajudar pessoas que estão vivendo numa miséria profunda. Você vai largar o emprego que você tem aqui para você poder viver com a sua família em outro lugar para você plantar uma igreja. Que isso, essa palavra não é de Deus não, Deus está me fazendo prosperar aqui no meu trabalho. Deus que me deu esse emprego, as coisas já estão difíceis aqui só com esse pouquinho, eu vou chegar e vou abrir mão dessas coisas financeiras para eu viver de maneira mais simples, mas nem. E aí começou a cogitar das coisas humanas, começou a cogitar das coisas dessa terra, e aí o que acontece com isso? Satanás aproveita para entrar justamente aí, e começa a colocar dentro de você amor às riquezas, e aí abrem brechas na sua vida, e aquilo que a gente chama de legalidades, daqui a pouco você está sendo uma pessoa que na sua boca, você está sendo usado para fazer coisas das trevas. Você sabia que isso tem acontecido muito no nosso meio, aqui nessa igreja mesmo? Não estou aqui para fazer acusação, estou aqui para alertar vocês. Tem pessoas que começam a cogitar tanto das coisas dessas terras, que quando percebem servos de Deus, estão se tornando mentirosos, fofoqueiros e uma porção de coisa. Quer ver um exemplo que a maioria de vocês está acostumado? Redes sociais. Quanta mentira, fofoca, descarada eu recebo com um ar de santidade em redes sociais. Queridos, é difícil ter um dia que não chega por WhatsApp ou por Facebook alguma calúnia a respeito daquele deputado Jean Willis. Você sabia que a maior parte das coisas que se compartilha deles são mentira? Mentira mesmo. Mentira descarada. Alguém parou, deixa eu inventar uma mentira sobre esse cara aqui para os crentes compartilharem. E vão lá e escreve. Outro dia pegaram uma notícia que já era mentirosa lá quando fizeram lá no início, de que iam fazer um filme de Jesus e os discípulos gays e não sei o quê. E pegaram o Jean Willis e falaram que agora ele ia ser diretor de cinema para dirigir esse filme. E começaram a distribuir isso, meu Deus do céu, e a galera não para perguntar, será que é verdade, será que é mentira? Não, passa para frente. E quando faz isso, está fazendo o quê? Está sendo boca de Satanás, mentiroso. Toda vez que eu vejo um crente espalhando mentira em rede social, você sabe qual que é a primeira coisa que eu penso? Esse cara, na igreja dele, ele deve ser muito usado no ministério da fofoca lá de Satanás.
Porque assim como tem o ministério de louvor, o ministério de ação social, tem o ministério de Satanás dentro da igreja, o fuxico, o mexerico. Galera, toda vez que eu vejo alguém fazendo uma coisa dessa, compartilhando besteira, mentira mesmo, nas redes sociais, aí faz aquela parada para poder aliviar a consciência, né? Eu não sei se é verdade, mas e se for? Pelo menos eu estou compartilhando. Quer dizer que se falasse do seu irmão, você ia fazer assim? Se alguém chegasse para você e falasse, olha, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que o Fernando está fazendo tal e tal coisa, você ia passar para frente? E se for verdade? Ou você ia calar a sua boca? A lógica é a mesma. As pessoas estão cogitando das coisas desse mundo e dando lugar para Satanás agir. E Satanás está usando boca de crente, Facebook de crente, WhatsApp de crente e uma porção de coisa. Estou dando um exemplo aqui de algo que acontece a nível de redes sociais, mas, queridos, em conversas normais e discussões dentro de casa. Você conversando com as pessoas dentro da sua casa, se você começa a deixar de cogitar das coisas de Deus e começa a cogitar demais as coisas dessa terra, se preocupar demais com coisas meramente humanas, sem levar em consideração aquelas coisas que são de Deus, daqui a pouco Satanás entra no meio. E quando você menos perceber, você vai estar sendo boca das trevas, ao invés de ser boca de Deus. É importante a gente entender isso, gente, porque muitas vezes a gente acha que o diabo não tem poder de influenciar crente. Tem sim, tem sim. Eu lendo um texto do pastor Alcione Emerick, há um tempo atrás, ele chegou a uma conclusão que eu tive que concordar com ele. Ele fala assim, que os únicos teólogos que acreditam que Satanás não chega a influenciar grandemente a vida dos crentes são aqueles que não trabalham com libertação, aqueles que ficam só estudando lá e não tem contato com gente, nunca expulsou um demônio na vida. São esses normalmente que vão dizer, não, crente não passa por essas coisas. Passa sim. Quantas situações eu encontrei de pessoas que começam a falar e eles não sabem nem mais o que está falando e já perderam foi o controle, tomados mesmo por forças das trevas, porque eles são espíritos, estão sendo influenciados a nível espiritual. Mas nós podemos ser influenciados pelas coisas de Deus. E esse é o ponto principal que eu quero chegar para vocês. Quando Pedro vira e fala assim, olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e responde, bem-aventurado és tu. Agora você foi feliz, Simão, filho do Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou. Você sabe o que ele quis dizer com isso? Essa ideia não foi sua. Essa ideia não foi sua. Essa ideia veio de Deus. Esse detalhe é importante que você entenda nesse texto. Quando ele fala, não foi carne e sangue que te revelou isso. É porque se ele não explicasse que não foi carne e sangue, Pedro ia achar que isso veio dele. Pedro ia virar, bem-aventurado mesmo, é bem que eu sabia, estou de olho desde o início, eu sou o cara. De todos os discípulos fui eu que descobri. Não veio dele. Não foi uma ideia, uma conclusão que veio simplesmente da cabeça de Pedro, da carne e do sangue de Pedro, ou seja, do ser corpóreo de Pedro. Foi algo revelado pelo próprio Deus. Por que é importante a gente ter esse entendimento? Para você entender como é que Deus fala com a gente. Às vezes você pensa que Deus vai falar necessariamente como uma voz lá das nuvens. Às vezes você pensa que Deus vai falar como uma voz externa, fora da sua cabeça. Mas se você tem a consciência de que Jesus mora dentro de você, o que vai acontecer com você é aquilo que aconteceu com Pedro. Você vai ter dificuldade para discernir se foi seu ou se foi de Deus. Esse pensamento que surgiu na sua cabeça, veio de Deus ou não veio de Deus? Não quer dizer que Deus não vai falar como uma voz audível. Mas como eu já disse para os irmãos aqui em outras circunstâncias, em todo o ministério de Jesus, em toda a vida de oração descrita nos evangelhos, a gente ouve uma voz do céu 3 vezes. Apenas 3 vezes. Pouquíssimas vezes Deus se revela dessa forma. Ainda mais agora na era da igreja, em que Ele não só está conosco, mas Ele está em nós. A voz de Deus é algo de dentro para fora, não de fora para dentro. Não foi carne e sangue que te revelou. Se Jesus não falasse isso, ele ia achar que era ideia dele. Entenda que
é possível você confundir as duas coisas, o que Deus falou e o que foi ideia sua mesmo, simplesmente porque Ele está do lado de dentro, fala dentro da sua cabeça. Eu contei para os irmãos, vou repetir agora para aqueles que não estavam presentes, uma experiência que eu vivi recentemente, enquanto eu estava preparando esse retiro que a gente viveu. E eu orando, buscando em Deus algumas soluções de algumas questões, algumas direções, eu perguntei para Deus como é que eu ia fazer a divulgação, como deveria ser a arte, convite, convidando as pessoas para poder se inscreverem nesse evento. E me veio uma ideia na cabeça. E naquele momento que me veio a ideia, eu sabia que era uma ideia que veio no momento que eu estava orando, que provavelmente era uma direção de Deus, mas eu não tinha noção de que era uma revelação direta. Para mim era, Deus está me dando criatividade. Deus está me iluminando nesse momento. Deus está me fazendo criativo para eu poder pensar coisas. E qual foi o pensamento que eu tive? Eu pensei em fazer um cartaz para redes sociais, né? Que era uma escada que subia até o céu. E lá do alto do céu, no meio das nuvens, eu ia colocar um trecho do versículo lá de Apocalipse 4:1, que é Jesus falando para João, sobe para cá. Só que eu não fiz isso, não é? Eu ia fazer ainda na semana seguinte, mas tive essa ideia amadurecida aí do próximo cartaz que eu iria fazer também. Beleza, vim para a igreja no domingo, preguei, e quando foi no final do culto, um dos nossos jovens veio falar comigo. Ele veio me contar umas experiências que ele estava vivendo, um dos novos crentes da igreja, nem foi batizado ainda. E ele contando ali, da maneira dele, algumas experiências que ele estava tendo dentro de casa, e contou uma coisa que aconteceu com ele quando ele estava trabalhando. No meio do trabalho, de repente ele parou assim, deu um negócio nele, acho que deu um passo para trás, se me lembro bem como ele contou, e ele teve uma visão. E nessa visão, o que ele viu? Uma escadaria subindo até o céu. Na hora que ele falou isso, eu já arrepiei, né? E lá do alto da escadaria, uma voz falava com ele assim, sobe para cá. Eu não tinha contado isso para ninguém, meus irmãos. E eu sei que aqueles ateus de plantão, né? A galera que fica flertando aí com o ateísmo, nessas horas começa a dizer, não, mas é coincidência, escada para o céu, não sei o quê. Escada para o céu, para crente, não fala de Apocalipse. Fala lá de Jacó, fala lá do livro de Gênesis. E de repente a voz que falava com ele, falava, sobe para cá. Do jeitinho que eu tinha pensado. Eu não tinha pensado no versículo inteiro, eu tinha pensado nessa frase só. Ele falou isso, queridos, eu arrepiei. Porque eu entendi uma coisa, primeiro pelo susto, né, de entender, não, Deus estava falando comigo mesmo. Porque de todo mundo que ele poderia ter falado, ele veio falar justamente para mim. Tem gente na igreja entregando visão, sonho, uma porção de coisa uns para os outros aí o tempo todo. Ele veio para mim e falou algo que veio na minha mente, que eu não tinha contado nem para minha esposa. Não foi carne e sangue que tinha me dado essa ideia. E não era meramente um cartaz, era um convite do Espírito Santo de Deus para a igreja dele. Mas aonde que eu quero chegar contando essa experiência? Não veio uma voz. Não veio como para Moisés. Agora você vai pegar e vai fazer dessa forma. Não veio nem de forma visual, meus irmãos. Veio na forma de ideia simples. De tal maneira que se não tivesse acontecido isso, eu ia pensar, tive um insight. Que legal, tive outra ideia criativa. Mas não é assim que funciona. Eu reconheço essa sensação quando eu estou preparando mensagem. Não vem uma voz de Deus e fala assim, pregue sobre Mateus 16:13, pregue porque o meu povo precisa ouvir. Estou falando que ele nunca vai falar dessa forma, ele fala de diversas maneiras. Eu já sonhei com a mensagem, para vocês terem uma ideia. Mensagem curtinha, uma das mensagens mais curtas que eu já preguei. Tive um sonho, fui lá e entreguei, meus irmãos, acabou. Foi só isso que eu sonhei, o texto bíblico é esse, a mensagem é essa. Foi uma quebradeira naquele dia na igreja. Veio na base do sonho. Mas de uma maneira geral, meus irmãos, eu começo a preparar a mensagem e eu sinto o fluir do Espírito Santo na forma de ideia dentro da minha cabeça. Jesus do lado de dentro, não do lado de fora. Eu vou sentindo empolgação e vou percebendo como é que as coisas vão se encaixando, vão se encadeando. Quando eu penso que não, a mensagem está pronta. Quando é assim é bom, né? O pior é quando ele faz um pouquinho diferente. Ele dá um pedacinho da mensagem e me manda vir pregar.
Às vezes eu compartilho com o Ministério de Louvor, ali antes de entrar, eu falo assim, aqui, não sabe aqueles dias que eu falo assim, que eu não sei direito o que vai acontecer? Eu tenho texto, eu sei mais ou menos o que Deus vai falar, mas eu não tenho a mensagem organizada? Eles, pois é, hoje é um dia desses. Aí eles já falam, assim que é bom, desse jeito que é bom. As coisas fluem, porque Jesus está ali em cima pregando. E Jesus está aqui sentado, abrindo os ouvidos e os corações de dentro para fora. Ele está aqui falando através de mim, apesar de mim. E Ele está fazendo isso com vocês, abrindo o coração de vocês, a mente de vocês, apesar de vocês. Então, queridos, o que a gente precisa é desenvolver ainda mais essa consciência de que Ele está do lado de dentro. E caminhar nessa terra com esse entendimento. Isso aqui eu estou falando para quem de fato recebeu Jesus. A promessa de Jesus que Ele viria e faria morada, não é para qualquer ser humano do planeta. É para aqueles que de fato o amam, guardando os seus mandamentos. Ele vem e faz morada. Para você essa promessa, você precisa caminhar sabendo que Ele fala com você. E que Ele fala através de você. Tem coisas que estão ocultas, mas como diria o pastor Luiz Hermínio, apóstolo Luiz Hermínio, elas não estão ocultas de você, elas estão ocultas para você. Deus está guardando muitas coisas para você. A palavra aqui no grego que Jesus usa para descrever isso que aconteceu com Pedro é apocalipto, revelação. Não foi carne e sangue que te revelou. Existem apocalipses para você viver em cada momento, revelações de coisas que estão ocultas, que Deus vai revelando para você, desde coisas simples da sua vida, até destinos grandiosos. Você precisa entender que Ele fala com você. Eu já dei exemplo para vocês aqui de coisas banais dentro de casa que acontece. Uma vez a minha esposa perdeu um determinado documento, e procurando em tudo quanto é lugar, já procurou aqui, já procurou ali, e não acha, e a gente precisando daquilo, e eu virei para Deus e falei assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, onde está esse documento? E fiquei quietinho esperando, porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E queridos, não ouvi voz no sentido literal, audível, mas algo falou dentro de mim, como pensamento mesmo, como um pensamento meu. Procura na bolsa. Eu virei para ela e falei, abre a sua bolsa e procura aí dentro. Ela abriu a bolsa. Ela falou assim, mas eu já procurei lá, procura de novo. Abre a sua bolsa e procura. Ela abriu e estava lá dentro. Isso é porque é o pastorzão, ungidão? Não, não sou não. Eu sou carne e sangue igual você. Jesus mora dentro de mim igual mora dentro de você. É tudo uma questão de consciência nossa. E aí a gente vai desenvolvendo um relacionamento com Ele. A gente precisa aprender a perguntar as coisas para Deus antes de tomar a decisão. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes Ele responde na lata, nos primeiros segundos. Você pergunta para Deus e Ele vai chegar e vai responder sim, não. Ou vai dar uma coisa mais esclarecida. Eu tive situações que eu vivi isso muito forte. De virar, eu estava um pouco preocupado com uma coisa que estava acontecendo com um determinado irmão da nossa igreja. E eu perguntei para Deus, Senhor, eu devo chamar esse cidadão no canto e conversar antes de eu viajar? Ou eu devo viajar sem falar com ele? Aí na hora que eu falei, viajar sem falar com ele, mas veio uma paz tão forte, tão pesada no meu coração, que eu senti assim, sabe, não dá para descrever. De uma hora para outra a preocupação sumiu do meu coração e veio paz. E a paz de Deus é o árbitro no nosso coração, a palavra de Deus ensina. Eu senti aquela paz, eu entendi, não devo conversar com ele, vou só orar, eu viajo, na volta quando eu chegar, eu converso com ele. E assim eu fiz, eu obedeci aquilo que Deus falou, não na maneira verbalizada, mas na forma de uma paz como resposta, porque Ele está do lado de dentro. Viajei, passei um mês fora, quando eu voltei, eu chamei esse irmão, botei a cadeira dele na minha frente, fui conversar com ele, o que está acontecendo? Você sabe que Deus já tinha quebrado ele todinho? E que tudo aquilo que eu tinha ensaiado falar para ele, eu ouvi da boca dele. E ele virou para mim e falou, na verdade eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, mas Deus me mostrou isso, porque eu estava desse jeito. As coisas que eu ia falar, ele falou, Deus está dentro dele.
eu só tive que orar. E Jesus, que mora dentro desse irmão, falou com ele de dentro para fora. Tem situação que a gente tem que chegar e falar, sim. Mas o que aconteceu? Eu perguntei para Deus e Deus me deu a resposta. Talvez você se pergunte assim, principalmente quem já me ouviu ensinar a respeito disso. Pastor, eu tenho feito isso, mas nem sempre funciona. É verdade. Nem sempre Deus dá uma resposta direta para você. Mas existem situações que quando você começa a orar a respeito do assunto, as coisas se clareiam. Por isso a oração em línguas, inclusive, é muito importante, porque a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus e que está em nós, fala através de nós em gemidos inexprimíveis. Aquelas coisas que a gente não sabe nem o que pedir, nem como pedir. O Espírito Santo que está em nós nos conduz na oração. Você pega alguns salmos da Bíblia que a pessoa começa a falar com Deus, é só tragédia, aquele negócio mó deprê, reclamando da vida, e de repente no meio do salmo ele já está falando das grandezas de Deus, e lá no final do salmo o cara já está profetizando a profecia para 600, 700 anos no futuro. Começou de um jeito e terminou de outro, porque começa a orar, vai orando, e deixa o Espírito Santo guiando a sua oração. Às vezes é difícil, principalmente quando a gente ora com sentimentos ruins. Jesus manda a gente orar pelos inimigos. Você já teve que orar com raiva de alguém, por alguém? Quando você pensa que não, você já está pedindo, Senhor, quebra essa pessoa. Não é assim, a gente tem que abençoar quem nos persegue, não amaldiçoar. E a nossa tendência humana, carnal, é orar na carne e começar a falar, ah, Senhor, que essa pessoa viva uma experiência dura para ele aprender, que não sei o que e tal. Não, deixa esse negócio de dureza para ele decidir. Abençoa, de você tem que fluir coisa boa. Não cogita das coisas dessa terra. Raiva, ressentimento, mágoa, rancor, são coisas dessa terra, não são coisas de Deus. A parte de justiça deixa para ele agir. Deixa fluir coisas boas através de você. Você vai começar a ver Deus direcionando a sua oração e mudando o seu coração. Tem gente que vai ter visão. Tem gente aqui na igreja que vem pedir, de repente, um aconselhamento, alguma coisa, e quando eu viro, e eu aprendi há uns anos atrás a fazer isso, e é maravilhoso, virar para a pessoa e falar assim, você já perguntou para Deus? Não, é engraçado, né? Eles vêm perguntar para o pastor, mas não perguntaram para Deus ainda. Crente é desse jeito, eu fazia isso também. Mas a gente pode perguntar diretamente para Deus. Aí eu viro e faço isso para os irmãos. Vamos perguntar para Deus? Eu sento lá da pessoa, boto a mão no ombro, vamos orar junto. Pergunta aí para Deus, vou ficar aqui ouvindo. Facilitou meu trabalho, facilitou? A possibilidade de erro também da minha parte, de eu falar uma besteira, também diminuiu bastante. Eu viro e falo assim, pergunta para Deus. A pessoa começa a orar e pergunta para Deus. Deus responde. Tem gente aqui que Deus dá visão. Eu acho massa. Toda vez que a gente vai conversar sobre algum problema, que eu chego e falo, vamos perguntar para Deus, o que você viu? No meio da oração, assim, a pessoa, eu vi isso, eu vi aquilo, aquilo outro, aí a gente começa a tentar descobrir o que aquilo significa. E é Deus falando mesmo. Jesus está dentro dele, de dentro para fora, colocando visão. Quero convidar você a entrar nisso, e eu não quero convidar por mim. Esse é um convite que o próprio Jesus faz para essa igreja. Vamos entrar num nível diferente de intimidade com Ele. Uma consciência de que você está com Ele dentro de você 24 horas por dia. Que você é Espírito e Deus também é Espírito. E o Espírito dele também habita no seu corpo e fala com você de dentro para fora. Você tem acesso livre a Ele. A todo conhecimento que nem cabe dentro da nossa cabeça. A toda sabedoria que nem tem condições de funcionar na nossa estrutura neurológica. Todas as coisas, aquilo que a Bíblia diz que excede todo entendimento, está nele e está dentro de você. Vamos nos colocar de pé. Eu convido você nesse momento a orar por você mesmo. Conversando com Jesus aí dentro de você a respeito dessas coisas. Pede para Ele aumentar essa consciência. Pede para Ele, para o seu coração queimar mais durante o dia, para que você se lembre. E quando você começar a se esquecer que Ele está com você, que o seu coração queime, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús.
que estavam com Jesus, mas não tinham consciência de que estavam, mas o coração queimava. Pede para Ele fazer o seu coração queimar, para que você tenha essa consciência, para que os seus olhos se abram, e você caminhe na intimidade que Ele quer caminhar com você. Vamos orar? Olha aí, conversa com Jesus aí dentro. Pai, nós agradecemos pelo convite que o Senhor tem feito para que a gente desfrute da intimidade que o Senhor nos oferece. Nós aceitamos esse ensino, Pai, e nós queremos caminhar nessa consciência e aprender a nos relacionar assim, com o Senhor se movendo nos nossos pensamentos, direcionando a nossa alma, comunicando diretamente no nosso espírito. E que cada vez mais a gente pense nas coisas que são do alto, como disse o apóstolo Paulo, também pelo Teu Espírito Santo. Que a gente pense nas coisas que são do alto, para que o inimigo não venha a se aproveitar dessa situação. Nos ajude, Pai, a discernir as coisas que o Senhor tem para nos revelar. Queremos revelações diárias do Senhor. Queremos ensino direto do Teu Espírito nos guiando a toda a verdade, como Jesus nos prometeu. Queremos desenvolver profundamente essa consciência de que Jesus habita dentro de nós. E que o Senhor nos use, Pai, para levar o Senhor àquelas pessoas que ainda não Te têm dentro de si. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar.